nós temos várias pessoas que falam o seguinte: olha, quanto mais músculo o animal tem, mais ele rende no abate e mais ele rende na desossa. Mas cadê? Onde que está escrito? Onde que tem esse estudo científico que fala isso? Não tem. Você vai no frigorífico, o frigorífico não sabe dessa informação. Porque, por exemplo, ele vai abater 1000 boi hoje. Ele recebe um boi, os mesmos boi, da mesma idade, do mesmo pasto. Vamos dizer que são bois tudo de 22 a 24 meses, 22 arrobas. Então, ele tem um boi com AOL 6, 7, 8, tipo assim, 60, 70, 80, 100, 110 de AOL. Então, o frigorífico, o que ele faz? Ele abate esses bois, desossa e passa essa carne. Então, ele não tem essa referência da genética. O criador, por sua vez, ele vai inseminar, ele usa 4, 5, 6 tipos de touro, mas ele não está atento à área de olho de lombo desse touro. Ele usa qualquer touro, aí as vacas dele ele não sabe mensurar isso, então por isso que vira essa miscelânea, vamos dizer assim. Não tem essa leitura. Então, o que a gente está fazendo? Eu fiz essa leitura de área de olho de lombo, e a hora que eu vou abater os animais, eu abato toda semana, 1, 2 lotes de novilha. Eu falei assim, cara, se não tem essa informação, se tem uma pessoa que pode ter essa informação, chama Marco Túlio. Então, eu vou atrás dessa informação. O que eu fiz? Eu peguei o seguinte, comecei a monitorar os meus abates, se não me engano, de março para cá, toda semana eu abato. Então, eu pego, por exemplo, os lotes que têm entre 40 e 50 de AOL, ou seja, o 4 no cupim, eu abato eles separado. Aí eu tenho o rendimento do peso vivo para o peso morto e depois do peso morto, né, a carcaça, para desossa. Eu tenho essa referência. E eu estou fazendo isso com 4, com 40 de AOL, com 50 de AOL, com 60 de AOL, com 70 de AOL. O que está mostrando para nós? Cara, é um absurdo isso que eu vou falar para vocês. Ninguém tem essa informação. Ninguém tem essa informação. Até apresentei para um professor da universidade, amigo nosso, e falei, cara, eu quero que você faça esse... acompanha para você ver a veracidade disso e você fazer... Um trabalho baseado nisso. Um trabalho baseado científico. nisso. Um parecer científico da história. Então, o que eu quero dizer para vocês? Os animais que têm 40 de AOL, entre 40 e 49 de AOL, eles dão 53% do peso vivo para o peso morto. 53%. Os animais com 60 de AOL, eles dão 57% de rendimento. 57% de rendimento. Então, eles dão 3 pontos percentuais. 4 pontos percentuais de diferença. Eu falei quanto? 53? 53 e 57. 4% a mais de rendimento de peso vivo para peso morto. Quanto que é isso economicamente para o produtor? 4% a mais. E aí vem uma conta interessante. Esse animal de 40 a 50 de AOL, ele dá 7,71 na desossa. E o animal de 60 a 70, ele dá 0,74 na desossa. Tá. Mais 3%. 3%. Mais 3%. Aí eu faço uma referência, Roberto e Walter. Um frigorífico que desossa 1000 boi por dia, ele ganhando 3% a mais. É dinheiro, hein? R$30 o quilo. Cara, é muito dinheiro. Eu até tenho falado, se eu fosse dono de frigorífico grande, cara, eu comprava esses boi tudo de 130, 140, 150 de AOL e saía dando sêmen para os outros. É uma diferença muito grande. Então, ganha o pecuarista, né? Não lembra no número agora, R$200, R$300 a mais. Isso quantificado hoje no arroba. Quando eu fiz esse trabalho estava ainda R$300, hoje já está R$320 arroba. Estamos falando em
dos R$300 a mais por animal. Por cabeça. Por cabeça. Se eu abato 1.000 novilha por ano, são 300 mil a mais de renda para a fazenda. Qual que é o como se lucro? tivesse um arroba a mais, né? Qual que é o lucro por animal que um produtor que faz por ano a pasto? Cara, depende muito do manejo. Mas É vamos difícil a botar gente que ele vai ter chutar. aí... ele consegue fazer R$300 por Não cabeça? consegue, não consegue. Ele não consegue, vai R$300 por Depende cabeça. muito É do- uma arroba ano, mais ou menos. Então você vê que É um pouco menos que isso aí, mas se é ele por aí. muda, só se ele mudar a Ele já genética, faz, já genética. dobra. ele já dobra o ele já faturamento dele. E hoje a gente tem como comprovar. É lógico que eu estou aqui estou falando Claro. isso, externalizando isso para vocês, porque eu fiz. Eu não seria louco de eu vir aqui Claro. falar um troço que não tem fundamento. E agora a gente vai fazer um trabalho científico em cima disso. Você falou de 40 para 60. Aham. E essa proporção ela vai aumentando, ela vai continuando? Por exemplo, se ele tiver de 60 para 90, também continua os 3% ou já Então, diminui um pouco mais? Roberto, eu não sei. Aí eu já não sei te dizer, porque eu não abati lote com 90, tá? Por enquanto você está nessa. Entendeu? É porque novilha, normalmente a novilha, ela tem um AO um pouco menor. Então, por exemplo, a média dos machos abatidos no Brasil hoje está entre 70 e 80 de AO, tá? Dos machos abatidos. Tá. Então a fêmea, o AO dela é um pouco menor e eu não tenho essa referência. A partir de quando eu tiver, eu vou ter esse número. Então, eu abati o maior volume entre 4, 5, 6 e acho que 1 ou 2 lotes de 7. Entendeu? Então, mas Mas aí assim, já ó, viu uma diferença gritante. um número que eu posso te afirmar. Para cada 10 centímetros quadrados de área de olho de lombo, é 1% de rendimento no abate e 1% na desossa. A mais. Isso é extraordinariamente bacana para você entender, para você aplicar. Então nós estamos falando de uma revolução que vai ter no gado de corte no Brasil, porque se a gente olhar muita coisa, o Marcos, você que foi muito de pista, por exemplo, a pista hoje caiu muito, né, o conceito da pista, justamente por ela não estar interferindo em nada no gado de corte, no gado comercial, que deveria ser o objetivo dela. Isso aqui é o melhor para eu usar no meu rebanho. Hoje, esse gado que faz esse tipo de trabalho nas fêmeas que você vai colocar, ele está à disposição no mercado. Totalmente à disposição. Então, assim, eu não tenho falado, assim, pelo amor de Deus, não quero desmerecer nenhum trabalho de melhoramento genético, mas eu nunca fui muito de modismo. Então, o pessoal foi demais para a pista, eu fui olhando, mas fui com cautela. Depois o pessoal foi demais para número, eu fui, mas com cautela. Agora, esse tipo de melhoramento na carcaça, eu tenho falado, tipo assim, para mim, a terceira onda do melhoramento genético na raça Nelore. Ele é irreversível por quê? Porque ele atinge o bolso do pecuarista, o bolso da indústria frigorífica. Aí muda tudo o jogo. E beneficia a dona de casa, porque é o seguinte, nós estamos entregando a cada dia que passa um animal mais jovem para o frigorífico e essa carne vai estar de melhor qualidade para o consumidor. Entendeu? Então, isso é econômico. Então, quando você vai para o econômico, nós não estamos olhando se o animal tem mais chifre, menos chifre, se ele tem mais uma DEP maior ou DEP menor. Não estamos falando isso. Nós estamos falando em número, em rendimento, em dinheiro. E é isso. Sabe? Então, assim, por isso que eu vejo que é um trabalho irreversível. A confraria, como você falou, a gente tem agora, está participando da FEICORT. Então, ainda tímida, nós estamos em torno de 60 confrades. E, obviamente, a gente está aberto para vir novas pessoas, mas a gente quer o nosso desenho, né, e sonho dentro da confraria não ser a última bolacha do pacote, sabe? Mas a gente quer mostrar para as pessoas que o caminho é esse. Nós não queremos nada mais do que isso. O caminho é esse. Que o Nelore precisa olhar para isso. Deixar um pouco o ego, deixar um pouco, né, o A, o B
mas assim, olhar para dentro de casa, que você pode ser economicamente mais viável dentro da sua propriedade, a indústria frigorífica pode ser mais econômica. Cara... E o troféu tem que vir em percentual de rendimento de carcaça, né? Não sei, porque, repara bem uma coisa, é muito bom que você está em casa entendendo isso. Quando você fala que fatura mais com o seu gado, não significa que você vai vender um boi de 40 arroba, aí você vai ganhar mais dinheiro. Não é isso. É você aumentar a eficiência dele, ou seja, 3% a mais significa hoje que você quase que dobra. Eu vou colocar 2% a mais, você está perto de dobrar o seu ganho com boi ou com fêmea em carne. Quer dizer, é absurdo que é uma isso. Lógica disso que nós estávamos falando, é exatamente o que acontece, que é o que ele falou. 90 milhões de cabeças nos Estados Unidos Exatamente. produz mais do que o Brasil com 200 milhões de cabeças. Então, se a gente dobrar o nosso... Você fatura. Dobrar ou triplicar, você vai fazer o que os caras estão fazendo lá. E não tem mágica, né? E é mais dinheiro. mais e, dinheiro. É o mesmo espaço, mesma área, Você tá a aumentando. mesma área, mesma unidade de animal por hectare. Não muda Só nada, que pô. esse animal ele produz mais.